Pessoal, boa noite. Olha nós novamente aqui na quarta-feira de frio de Curitiba para mais uma live para vocês. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da live de hoje, tá? Essa live é bem especial. O impacto do trauma no apego seguro. Alice entrou, Gastão já entrou. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Tô só colocando aqui. Vou fixar aqui o... Oh, meu Deus. Aí, ó. Ver solicitação. Já dei aqui, ó. Cliquem aqui no aviãozinho, envie essa live para todo mundo que vocês acham que vai ser válido esse tema. Teremos dois convidados super especiais hoje. Olá, então, envie para todo mundo. Boa noite! Olá, boa noite! Ei! Espera aí. Opa, voltou. É a minha internet? Voltou. Não sei, Gastão. Aqui tá tudo ok também. Acho que tô te vendo. Estamos te ouvindo. Acho que foi algo pontual. Pessoal, comenta aqui embaixo se tá dando para ouvir, se tá tudo direitinho. Estamos esperando a Alessandra também. A Ale acabou de... Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem noite, com vocês? Boa Ale. noite, Gastão. Tá boa? Eu tô bem. E você? Tudo ótimo. Juntinho de vocês, né? É a gente. Pertinho tu. Tá. Que bom, né? Tá travando pra gente aqui ou pra vocês também, gente? Vocês estão travando. travando. Uma travada na Quem internet. tá travando são eles. São eles. Eu e você estamos aqui, Gastão. Nós dois estamos aqui. Uhum. Eles é que estão travados. Vamos trabalhar esse nervo vago aí. Voltei. Ela saiu. Acho que quem travou foi ela agora. Essa live promete. Tô sentindo. Ai, meu Deus. Espera aí. A primeira coisa que eu quero falar, vou aproveitar a casa travada, é agradecer tanto você, Gastão, quanto a Ali, por terem aceitado o convite, o quanto isso foi especial. Eu assisti uma aula sua, a Ali estava numa aula sua do Zoom pelo YouTube. E eu queria agradecer porque você não sabe, mas aquela aula você me deu um abraço de longe. E aí eu falei pra ele, a gente tem que fazer uma live com ele, porque ele não sabe, mas ele me deu um abraço de longe. Eu queria agradecer aquela aula que foi, assim, simplesmente divina. Abriu a cabeça para outras percepções. Tem tudo a ver Exatamente. com o que a gente vai falar agora, né? São coisas muito importantes, né? Da gente poder trocando e falando sobre isso, né? São fundamentais, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada. Eu adoro a turma de Você não Curitiba. sabe... Né? Eu vou muito aí dar curso, então... Oi? E a Ari segue travada. Deve ter caído a internet dela. Né? A Ari segue travada. Podemos começar? Vocês vão bater um bate-papo? Eu posso... Combinados, então. Né? Vamos? Quando vocês me chamaram para falar sobre a questão do trauma, né? Que é o meu grande interesse, é onde eu estudo muitos anos, né? Onde eu trabalho, né? Eu tenho um projeto, né, há muitos anos, humanitário, onde a gente trabalha com crianças que sofrem algum tipo de abuso, né? A gente está expandindo esse projeto, inclusive, agora, para atendimento de pessoas pela internet, né,
E não só a criança, mas todo tipo de trauma. Que a gente possa dar às pessoas o direito de ter uma terapia de trauma que funcione, né? E seja algo diferenciado, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar, Sim. né? O que a gente tem que pensar e a gente tem que começar a trabalhar, quer dizer, qual que é o impacto do trauma na vida das pessoas e qual que é o impacto do trauma na questão do apego seguro, né? Aonde que isso pega, né? E eu queria falar um pouquinho além até da questão do apego seguro, né? Que eu acho que das questões do Bowlby, né? Que a gente está se fala muito hoje, né? Dos 4 P's, né? Da questão do apego e falar um pouco mais sobre os novos conceitos, né? E começar a fazer uma ligação muito importante que eu acho que as pessoas têm que começar a fazer, que é a ligação entre a teoria polivagal do Porges, né? Sobre os novos conceitos de trauma do Scher, do Van der Kolk, de uma série de pessoas e a questão do apego figura, né? O apego seguro, né? Eu acho que não é algo para a gente apenas entender, né? Eu acho que não é um código onde a gente tem que ter alguns tipos de comportamentos cognitivos diante de uma criança, né? O apego seguro, eu acho que é algo transformador, né? Ele é o amor transformador, né? E ele tem como pilares emocionais 2 conceitos muito importantes. E 2 conceitos que eu acho que o Porges ilumina para a gente, que é a questão da neurocepção e a questão da corregulação, que a gente vai tentar falar aqui muito hoje sobre isso, né? E que se a gente conseguir falar e fazer uma troca, eu acho que é fundamental, né? Para a gente entender. Primeiro, o que é um trauma? Né? Eu acho que quando a gente fala de trauma, tem uma série de variantes, né? Se você pegar os nossos códigos de doença mental, você tem que quase morrer para ter um trauma, né? E a gente sabe hoje que pequenos acontecimentos podem ser extremamente traumatizantes. E mais, tá? O que a gente tem estudado hoje, o que a gente tem visto hoje, não é só eu, né? Eu acho que todas as pessoas que trabalham com estresse pós-traumático, dentro de uma abordagem neurocientífica, a gente sabe que as raízes da traumatização, né, estão na gravidez e na primeira infância da pessoa, né? Daí a importância do trabalho que vocês estão fazendo, que o pessoal que trabalha com apego seguro, com educação positiva, está tentando trazer para as pessoas, e que é fundamental da gente trabalhar, né? O que é o trauma? O trauma é um momento de desamparo. Não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, né? É aquele que me joga num momento de extrema desproteção e desamparo. Tem uma coisa que é importante que a gente entenda e fundamental que a gente entenda. Nós temos um mecanismo de coping, que é um mecanismo de sobrevivência diante das situações de perigo. Se eu tenho uma situação de perigo, isso é uma pequena lagarta, um pequeno mamífero, uma ave, um réptil, um inseto, nós vamos ter uma espécie de estrutura de sobrevivência, um modelo de sobrevivência que nos é carregado filogeneticamente. Diante de uma situação de perigo, ou de desamparo, ou desproteção, a gente não escolhe ter traumas. Os traumas acontecem com a gente. Ninguém quer ter trauma. Mas é impossível passar pelo mundo hoje sem ter traumas. É impossível se ligar à televisão e não ter traumas. É impossível você assistir vídeos de WhatsApp e não ter trauma. A violência está aí exposta para todo mundo. E nós somos seres empáticos. Não tem como ver o outro sofrer sem sofrer junto, né? Nós somos um todo, a verdade é essa. Sim. Aquilo que de alguma forma impacta o mundo, impacta diretamente a mim, impacta todos vocês que estão aqui de alguma forma participando nesse momento, tá? E essa estrutura de coping, de sobrevivência, esse mecanismo de sobrevivência é fugir, lutar ou congelar. Tá?
diante de uma situação de perigo, a gente sempre aciona. Tá? E por que se forma um trauma? Ainda tem mais uma coisa, tá? Isso é uma coisa interessante a gente pensar. O Porges foi o primeiro caso, o cara que me iluminou isso, né? É engraçado, eu estava vendo aqui os meus estudos de Porges, né? Quer dizer, em 2008, eu estava falando do Porges, né? Do que ele já estava trazendo, né? E o cara, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, cara, nós somos diferentes dos outros animais. A Debbie Dana fala isso, inclusive, né, com muita certeza. Por quê? Nós formamos memórias. Nós temos processos de aprendizado. Isso pede que a gente entenda que a nossa resposta de coping é diferente das respostas de coping de um pequeno animalzinho. Né? A nossa resposta diante de um evento traumático, ela faz das memórias mais primitivas que a gente tem dentro de nós, as memórias mais cognitivas, mais atuais, de ser humano mamífero. Tá? A nossa resposta é diferente. A resposta de coping, de sobrevivência de uma pessoa adulta é: eu tento pensar. Eu tenho uma saída, eu uso meu córtex orbitofrontal direito, né, que é o meu córtex avaliativo, que é o córtex que faz a tomada de decisão diante de uma situação de perigo. Tá? Isso em microsegundos, isso é uma rapidez absoluta. Se isso aqui não funciona, eu tento engajamento social. Isso é mamífero. Quem tem cachorro sabe disso. Quem tem gato sabe disso. Quem tem filho sabe disso. Esses pequenos mamíferos lindos que a gente tem. Né? Se você fica bravo com um neném ou com um bebezinho pequeno, ele tenta rir para você, ele tenta te lamber. Né? Cachorro, então, balança o rabo. Aí você fica assim, eu tô bravo. Né? Aí ele vai para um cantinho e fica quietinho. Né? Aquele olhar. E não, e ele fica olhando, isso? tipo assim, Porque ele tá tenta bravo engajamento mesmo. social. Tá? Ele tenta aquela história, quer dizer, como assim? Né? Eu te amo, me ama também. Né? Que é a questão do cachorrinho, que é a questão do gatinho. Né? E é interessante isso. Né? Se isso não funciona, aí ele foge ao luto, nós humanos. Se isso não funciona, aí eu congelo. Tá? O que vocês têm que entender, né, é que um trauma só se faz a partir desse congelamento. Tá? Eu só tenho uma memória traumática. Cara, você pode pegar qualquer um desses grandes teóricos de estresse pós-traumático. Você pega o Skerk, que é um cara fantástico, para mim o melhor deles. Né? Você pega o Underkolk, você pega o. Gastão, você congelou. Você entrou no modo congelamento, Gastão. Né? Agora descongelei, correto? Agora você descongelou. Pode vir que a gente te protege. Pode vir, a gente cuida de você. Foi o Instagram que congelou, não foi eu não. Mandou permitir que algumas pessoas se conectassem comigo. A conexão hoje é a palavra do dia. Não tenha dúvida com relação a isso. Então, tem que haver um pequeno nível de congelamento para que haja um pequeno trauma. Nesse pequeno congelamento, né, nós acionamos as memórias mais primitivas que temos em nós. E nesse momento em que se congela, tá, o que seria um congelamento? Só para tentar explicar para vocês, que deve ter muita gente aqui na área psi, né, ou na área médica, deve estar voando mais do que tudo. O que é um congelamento? Sabe aquele momento em que você vai bater um carro, o carro vai em câmera lenta e a vida passa na sua frente assim? Ali você está congelado. Ali você congela para tentar uma sobrevivência. E naquele momento onde você faz o pequeno congelamento ou o grande congelamento, vai formar uma memória traumática, que é uma memória de procedimento. Né? O que é uma memória de procedimento?
Vocês dirigem carro pensando? Impossível. Vocês escrevem pensando? São memórias que se formam por repetição, por procedimento. Uma memória traumática também se faz assim. Quando ocorre esse pequeno congelamento, é como se a gente fizesse nas nossas pequenas amígdalas hipocampais uma memória de procedimento, né? Que aciona sinal de perigo diante de um gatilho parecido com aquilo que eu vivi, né? Se eu fui assaltado por alguém de boné branco, eu vejo alguém de boné branco na rua, eu sinto uma situação de perigo, como se a pessoa fosse me assaltar. Mas não vai, né? É só o meu corpo respondendo à ameaça. Esse é o grande problema do trauma, tá? Que é o que eu quero falar hoje. A gente perde o presente. Eu paro de viver o presente, começo a viver dos gatilhos traumáticos. E quando eu paro de viver o presente, eu perco a minha capacidade de corregulação, né? Que é de comparar o outro e me normalizar. E quando eu perco a minha capacidade de corregulação, eu perco a possibilidade de apego seguro. Isso é muito interessante da gente pensar. Tá? Então, para eu ter um trauma, eu tenho que ter um congelamento. E quando eu faço congelamento, eu faço uma memóriazinha de procedimento que vai interferir na minha vida, que vai me fazer desregular, né? Que vai me fazer não estar no presente, que vai me fazer ser vítima e refém do meu passado. E com isso eu não vivo o presente. E com isso eu não faço corregulação. E com isso eu não faço apego seguro. E com isso eu crio os filhos desregulados, que vão adoecer mais, vocês que são pediatras, né? Pais regulados, as crianças adoecem menos. Não sei se vocês veem isso no dia a dia, né? Mães reguladas amamentam com muito mais facilidade que uma mãe traumatizada, né? Isso é impressionante de se ver, né? É porque as pessoas têm a definição de trauma de algo muito grande, né? Sempre uma situação muito, muito drástica, mas não pequenos traumas, né? Que foram feitos ao longo da vida que levam a essa importância. Sabe qual é o maior problema que eu tenho hoje no meu projeto? Né? Eu pego o cara que vai trabalhar comigo, que nunca mexeu com trauma, lá que ele escuta o trauma e traumatiza. É uma trauma por contaminação, um trauma vicariante. Né? Eu fico remetendo, a primeira vez que eu escutei um abuso sexual de uma criança, eu falei, meu Deus, que vontade de ir lá e bater nesse cara. Né? Por quê? Porque a gente se identifica, nós somos humanos, né? Nós somos mamíferos. Mamíferos, de alguma forma, têm empatia. Nós nos colocamos no lugar do outro. E esse é um grande problema. Né? O que é importante que vocês pensem é o seguinte, tá? Isso é uma coisa que eu ando insistindo muito e que é uma coisa muito importante. Tá? O Porges fala uma coisa que é muito bacana. Isso é uma das coisas que eu, nos cursos dele que eu fiz. Aliás, é um cara bacana. Mas tem um cara bacana no tal do Porges. Inclusive, é um cara humano, ele é um cara que conversa com você, que tira foto com você, que te autografa o livro para você, né? Ele está no mesmo nível seu, ele não sai daquilo, é muito bacana como que o cara funciona. Ele falou uma coisa muito legal, quer dizer, nós somos um todo. Eu não tenho um cérebro mamífero, eu não tenho um cérebro reptiliano, eu não tenho um sistema nervoso autônomo, eu não tenho isso tudo funciona em conjunto. Tá? E quando eu tenho um trauma, a partir dos 3 anos, eu tenho um aspecto cognitivo e tenho um aspecto comportamental. Eu vejo hoje muitas pessoas tratando só o aspecto corporal, comportamental, esquecendo o aspecto cognitivo, da ressignificação da experiência. Né? E vejo também o contrário, muita gente fazendo apenas a ressignificação da experiência, sem trabalhar com o aspecto corporal, procedimental de um trauma. Né? Então, trabalhar nesses 2 níveis é a grande questão. Qual que é o grande problema, qual que é o grande paradigma do trauma que atrapalha a nossa questão do apego seguro? É lidar com o aspecto animal, com esse aspecto de sobrevivência, com esse aspecto primitivo dentro de nós. Tá? É aquele momento onde eu assumo que há de mais primitivo em mim, que é a situação do congelamento, né?
que eu aciono o meu vago dorsal, dentro da teoria polivagal, né? Que eu congelo. Né? Apesar de eu estar congelado, né? A minha vida está acontecendo aqui dentro. O congelamento é aquela situação onde eu aperto o acelerador máximo e aperto o freio máximo. Se eu tiver uma chance, eu tiro o pé do freio e fujo. Se eu não tiver uma chance, eu tiro o pé do acelerador, piso no freio e morro sem dor. Tá? É uma estratégia de sobrevivência. Mas naquele momento onde eu estou congelado, onde eu estou completamente preso numa situação muito primitiva, eu tenho um sistema nervoso funcional. Eu tenho algo rodando dentro de mim. E esse rodar dentro de mim, esse movimento vago dorsal é que faz o congelamento e que faz a memória de procedimento. Qual que é o grande paradigma do trauma? É o nosso aspecto animal. O que nos prende no passado não são as suas memórias cognitivas. O que nos prende no passado são justamente esses restos biológicos que ficam dentro de nós. Naquele momento de congelamento, naquele momento de extremo desamparo. Né? E mais, uma bela, uma magnífica interpretação não vai desativar isso. Tá? Ensinar para um pai traumatizado o que é um apego seguro não vai fazer com que ele faça apego seguro. Verdade. Por isso a turma do apego seguro está tão ligada hoje em estresse pós-traumático, em trauma. Porque eles perceberam que não existe apego seguro sem a questão do presente. Sem a vinculação com o presente. Né? São esses gatilhos, esse que há de mais primitivo dentro de nós, que ativa, de alguma forma, esse passado, que faz com que o passado altere o presente. Né? Que ativa esse passado, nós perdemos a nossa capacidade de neurocepção, de corregulação, que eu vou explicar para você daqui a pouco, né? Que impede o meu apego seguro. Tá? Então, mais importante do que você, de alguma forma, saber como fazer, é você se tratar, é você estar bem com você, é você estar vivendo no presente, para que você possa ter realmente uma relação de afeto profunda e transformadora com seu filho. Né? Isso é fundamental. Né? Apego seguro. O que seria um apego seguro? Né? Tem uma relação íntima com, acho que atualmente, com a questão da educação positiva, né? Com, de alguma forma, buscar aquilo que há de bom, né? É de entender, de alguma forma, a relação com as pessoas e com as crianças de uma forma diferenciada. Né? É responder de uma forma respeitosa e humana, amorosa, às necessidades emocionais do outro, especialmente da criança. Aqui, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não existe terapia do trauma sem apego seguro. Entendeu? Se nós, profissionais de trabalho com trauma, não fazemos com o nosso cliente o apego seguro, não existe terapia do trauma. Por quê? Porque ela é matriz da segurança necessária para que a pessoa realmente possa desensibilizar isso. Né? Então, o apego seguro é que as pessoas, que as crianças sejam atendidas de maneira gentil, de uma maneira amorosa, transmitindo especialmente a sensação de segurança. E segurança não é uma coisa que eu falo para a criança, ou para o adulto, ou para quem seja. Você está seguro perto de mim. Segurança, eu preciso de algo muito importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que se chama corregulação. Sem corregulação, eu não tenho a sensação de segurança, de autoconfiança. Né? Eu não faço seres independentes e autoconfiantes. Isso é fundamental. Né? O que eu acho é que a gente conhece muito sobre teoria de apego, sobre a questão do Bowlby, sobre os 4 P's, né? Previsibilidade, play, proximidade, proteção. Tá? Mas eu quero que vocês saibam um pouquinho mais. Né? Que vocês, de alguma forma, busquem esse amor dentro de vocês, que vai, de alguma forma, possibilitar realmente a questão do apego seguro. O apego
seguro não é algo a se entender cognitivamente, a se trabalhar cognitivamente. É o estado de amor transformador, né? O apego seguro tem como pilares emocionais, né, aquilo que a gente chama de neurocepção e aquilo que a gente chama de corregulação. Tá? E uma outra coisa muito importante, né? O trauma, ele é a desconexão dos padrões de segurança. Não tem como um pai extremamente traumatizado fazer uma conexão de segurança com uma criança. Daí a importância, né, fundamental de que os pais se tratem, que os pais trabalhem seus traumas, né? E que os pais se autorregulem o tempo todo. Pais não, né? Qualquer pessoa, gente. A verdade é essa, né? Mas como a gente está falando muito de apego seguro e educação, a gente às vezes pega muito em cima disso, tá? Um dos conceitos mais interessantes, tá, que eu aprendi com o Porges, cara, quando esse cara falou isso, né, num curso que eu estava com ele, eu falei, caramba! Esse cara fez um gestalt, né? E me abraçou também. Parafraseou. Né? Ele falou o seguinte, ele trouxe o conceito de neurocepção. Né? Quando ele falou, nós temos uma comunicação um com o outro maior do que a gente imagina. Né? Nós temos uma estrutura inata de coping ligada ao nosso sistema nervoso autônomo, né? Onde nós somos preparados para detectar perigo e segurança. Nós temos uma percepção muito maior daquilo que a gente imagina ter, né? E esse sistema de neurocepção é essencial para a sobrevivência de qualquer espécie. Algumas pessoas vão chamar isso de intuição, algumas pessoas vão chamar isso de inteligência do coração, né? E o Porges chama isso de neurocepção, que é uma coisa linda, que é um conceito lindo, tá? Só para a gente entender, só para vocês terem uma ideiazinha do que seja uma neurocepção. Tá? Eu estou dirigindo um carro, chovendo um pouquinho, numa estrada, 60, 70, 80 por hora, uma velocidade assim, tranquila. Tá? Isso aconteceu comigo uma vez. Tá? Não estava dirigindo, voltando numa viagem. Né? Fiz uma curva e o carro foi reto. Tá? Se a gente for pensar na resposta de segurança humana, eu pensei, tem saída? Não. Aí eu tentei, de alguma forma, um engajamento social com o barranco. Barranquinho querido do meu coração, não me machuque. Né? Por favor. Só por hoje não. Só por hoje Não funcionou. Eu tentei fugir do carro. Não funcionou com Empatia. Não, não é assim. Tá? Na hora que eu entro numa curva e meu carro desliza e vai bater no barranco, eu congelo automaticamente. Eu não uso as outras estruturas. Tá? Eu congelo porque eu endureço meu corpo. Eu quase que, né, faço uma barreira de muscular para que eu tenha uma chance de sobrevivência. Quem decide o que eu faço? Quem decide que eu vou congelar para não morrer? Que estrutura é essa de funcionamento? Neurocepção. Que se faz pelo feedback corporal. Tá? Ali eu endureço. Ali eu percebo que eu vou morrer e que endureço meu corpo numa tentativa de sobrevivência. Né? Nesse caso específico não aconteceu nada, só estragou o carro muito porque estava muito devagar. Né? Mas em situações de perigo é assim que acontece. Essas percepções, elas são feitas não pela nossa cognição, tá? Elas são feitas pelos nossos órgãos sensoriais.
Tá? E a gente tem isso. Tá? É muito interessante. Vocês já devem ter passado por uma experiência assim. Às vezes você vai parar o carro em algum lugar e tem uma vaga lá que ninguém ocupou. Aí você para o carro e você fica incomodado. Não, não posso parar aqui, tem algo estranho. Né? Eu normalmente, quando eu sinto isso, eu não paro, vou embora. Eu também. As dúvidas, né, de recepção. As dúvidas. Toda vez que É você melhor para, não sair. acontece alguma coisa real, ou o seu carro é roubado, ou ele é batido, ou ele acontece alguma coisa. Né? A gente dá muito pouca importância a esse conceito de neurocepção, essa percepção além. O pessoal do HeartMath Institute, que trabalha com coerência cardíaca, eles têm um conceito muito parecido com o do Porges, eles chamam isso de inteligência de primeira ordem. Tá? O Scare fala uma outra coisa muito interessante, que seria as nossas barreiras de proteção que nos fazem ter essa percepção. E o Porges vem com esse conceito maravilhoso, que é a neurocepção. Né? Nós, antes de sermos humanos, somos mamíferos. Tá? Só que nós somos mamíferos evoluídos que fazemos memória. Né? Não que os outros mamíferos não façam, mas eles não fazem com a nitidez que a gente faz. Esses 2 centímetros a mais que a gente tem de córtex fazem uma diferença enorme no nosso funcionamento. Né? E segundo Porges, esse sistema nosso mielinizado, ventral, né, que os répteis não têm, nem as aves têm, é que nos fazem regular mais rapidamente, que nos fazem essa condição de um engajamento maior, de acionar fogo à luta, que nos permitem a neurocepção. Tá? Por quê? Porque nós temos um ventral mielinizado. O que é isso? Nós temos uma parte ventral que funciona rápido, que os outros animais, que os mamíferos têm, mas que os outros animais não têm. Isso faz uma grande diferença na nossa percepção de vida. Né? Isso promove também o nosso comportamento sociável, né? Nosso comportamento tranquilo, que é base de apego seguro. Né? Por que as pessoas traumatizadas não promovem isso? Porque elas não conseguem, a partir dos pequenos traumas, manter esse comportamento tranquilo e sociável. Estão sempre presentes no passado, nos gatilhos traumáticos. Né? Neurocepção é um sistema de percepção subcortical, né, feito nas nossas camadas mais internas do nosso cérebro. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Tá? A gente pensar o cérebro como se fosse uma mão. Tá? Nós usamos muito essa parte aqui, pré-frontal do nosso cérebro. Para vocês estarem me escutando, vocês estão usando muito isso aqui. Vocês estão comparando o que eu falo com o que vocês já sabem. Né? As terapias cognitivas, elas funcionam muito aqui, ó, no pré-frontal. Mas tudo que eu não controlo com o meu pensar, medo, ansiedade, sexualidade, né, raiva, né, não estão aqui. Elas estão aqui na pontinha do meu dedão aqui, bem lá no miolinho do cérebro, numa estrutura chamada amígdala hipocampal. Não são essas amígdalas aqui, não. É porque elas têm um formato de amígdala, mas ela é pequenininha. Né? E ela é o nosso centro identificador de perigo. E ela que promove, de alguma forma, essas sensações, né, como ansiedade, como medo. Tudo que eu não controlo com o meu pensar é, normalmente, na amígdala hipocampal. Sexualidade, ansiedade, medo, raiva, tudo é por ali. Sensação de amor. Né? Tudo funciona por ali. Né? E, de alguma forma, né, quando eu tenho um trauma, existe um comprometimento disso. Aí eu perco a minha capacidade de neurocepção. Né? Eu perco a capacidade de avaliar. Para o Porges, a neurocepção explica porque um bebê murmura para um cuidador e chora para um estranho. Isso é muito engraçado. Né? E é estranho essa coisa do bebê. Né? É muito raro um bebê chorar para mim. Né? Eles grudam o olho em mim, eles fixam em mim, eles vão para o meu colo. Né? Porque a minha mulher estava brava comigo, que nós fomos numa loja de móveis comprar algumas coisas para o consultório. E eu estava pagando e tinha um cara com um bebê na
frente, de repente o bebê estava no meu colo, brincando comigo. Ela assim, cara, então você Tô pega no levando mundo pra dos cá. outros assim. Mas ela que veio, não fui eu que peguei ela. Né? É como se os bebês percebessem, isso é muito interessante. Né? Onde tem perigo e onde não tem. A estrutura de neurocepção de um bebê, ela tá ali, ó, ela não foi afetada ainda. A menos que ela tenha sido afetada durante a gravidez. Tá? Aí você já tem uma criança vulnerável, que vai ter trauma possivelmente. Né? Uma neurocepção desregulada, tá? Quando pode perceber perigo e segurança, vai influenciar várias condições pessoais. Tá? E a gente sabe hoje que uma gravidez tranquila vai fazer pessoas tranquilas e com neurocepção boa. Uma gravidez complicada já vai nascer a criança com um potencial para se traumatizar, uma vulnerabilidade. No meu consultório, por exemplo, atualmente estou vivendo uma experiência dessa. Eu estava no meio da desensibilização de uma pessoa, ela engravidou. Interrompo qualquer processo de desensibilização, de acionamento, e fico só desativando gatilho traumático, protegendo, só apego seguro. Tá? Por quê? Né? Eu não tenho o direito de fazer um bebê passar pelas sensações negativas da mãe durante uma desensibilização de trauma. Eu não sei que marcas que isso vai, de alguma forma, proporcionar para esse bebê. Né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Né? Tem muita gente que não faz isso, que continua um processamento. Né? A nossa neurocepção está constantemente avaliando ambientes, né? Situações que encontramos, né? Especialmente através do nosso sistema nervoso autônomo e do nosso nervo vácuo. Né? Que é esse nervo que leva informações para o nosso cérebro, do coração, do corpo, de dor, de uma série de coisas. Né? Na nossa relação com o mundo, a gente se move através da neurocepção. Né? A gente, de alguma forma, se envolve também a partir disso. Isso é um conceito muito importante, né? Isso não é anjo da guarda falando no seu ouvido, não. Tá? É o anjo do corpo falando no seu ouvido. E a gente tem que escutar isso. Não pode deixar sem escutar. É importante, né, que a gente trabalhe os traumas, né, para que a gente crie um mundo melhor para as pessoas. Cada criança que é trabalhada no meu projeto, cada cliente que eu trabalho no meu consultório, ele vai influenciar diretamente cerca de 100 pessoas, indiretamente e diretamente. A gente está construindo um mundo melhor quando a gente aumenta a capacidade de neurocepção das pessoas. Né? Nós estamos promovendo o verdadeiro apego seguro a partir disso. E tem uma outra coisa muito bacana, tá? Que a gente chama de corregulação. Tá? Isso é de mamífero. Tá? O que é uma corregulação? Nós aprendemos, desde os primórdios, né, do nosso ser, né, que a gente funciona bem em grupo. Nós sobrevivemos em grupo. Né? A gente casa, a gente faz família. Né? A gente faz uma série de coisas, né, que, de alguma forma, nos corregula. Tá? A palavra de ordem hoje em terapia são duas: autorregulação e neuroterapia. Tá? A gente até pode falar um pouquinho disso se der tempo hoje. Né? E o que é a corregulação? Eu preciso do outro para que haja autorregulação. Mulher é impressionante. Tá? É interessante o tanto que mulher se compara com mulher. Né? Você viu o vestido dela? Você viu a joia que ela estava usando? Você viu aquilo que ela fez? Tá? Pode parecer para vocês, né, que isso, de alguma forma, possa ser uma inveja. Né? Mas isso é corregulação. Né?
A gente precisa do outro. O que a pandemia fez com a gente? Nós aprendemos que a gente vive e sobrevive em grupo. A gente forma uma família, a gente dorme junto. Né? Essa ideia da cama compartilhada que o pessoal está trazendo agora, isso é fantástico. Né? Mamífero gosta de dormir junto. Né? Mamífero gosta de dormir encostado. Né? Se você pensar logicamente uma cama de casal, ninguém dormiria junto. Né? Tá ali do outro, né? Outro ronca, outro faz aquilo, né? Faz aquilo outro, e você tem que, de alguma forma, viver com aquilo. Mas a gente vive, a gente encosta, né? Isso faz parte do que a gente chama de corregulação. Nós somos criaturas de interação. Os nossos instintos sempre procuram grupos maiores para nos autorregular. Né? O que acontece no mundo ressoa dentro da gente. Nós precisamos do outro para nos autorregular. Né? A corregulação é fundamental no meu processo de autorregulação. Quando o mundo vira para mim numa pandemia maluca, que ninguém nunca imaginou que ia acontecer, e fala assim, se afaste, não encoste, não abrace, não viva com o outro porque você vai morrer, isso enlouquece a gente. Né? E mais, eu estava conversando aqui no último curso que eu dei, que é o seguinte, cara, eu acho que quem sofreu mais com essa pandemia foram as pessoas idosas, né? Que precisam desse afeto, que precisam desse apego seguro. O apego seguro é feito para os filhos. Né? Você está perto da sua mãe e do seu pai e não poder abraçar? Não poder sentar, encostar, fazer um carinho? Eles não poderem te beijar? Né? Eu lembro que na situação aí de Covid, minha mãe virou para mim e falou: você pode te beijar? Eu falei: não pode. Deixa eu virar aqui, beija aqui do ladinho. Ele não correr nenhum perigo. Né? Porque faz falta, eu acho que eles sofreram muito com isso. E as crianças, então, cara, né, o que você pega de hoje de criança com efeito de pandemia, com depressão, com traumatização por função disso, é um horror, cara. Né? Impressiona o quanto que as crianças sofreram e as pessoas mais velhas sofreram com essa pandemia. Né? Acho que a população mais adulta, mais normal, sofreu menos. Né? Até porque havia um perigo menor sobre elas. Né? Essa corregulação é fundamental para me sentir bem e é fundamental para um apego seguro. Sem corregulação, eu não tenho apego seguro. A corregulação é quando eu permito que o meu filho enxergue em mim, né, essa sensação de segurança necessária para ele se sentir seguro. Se eu não passo isso, cara, pode pôr os pesos que vocês quiserem, que não existe apego seguro. Né? E a gente tem que, de alguma forma, tomar mais consciência disso, mostrar para as pessoas a importância de corregulação, a importância de neurocepção, a importância de escutar mais essa voz do corpo na relação com a criança, né? De saber que a gente precisa dessa corregulação para fazer o verdadeiro apego seguro. Tá? Qual que é o grande problema do trauma? Porque ele interrompe as duas coisas mais importantes na formação do amor seguro, que é neurocepção e que é corregulação. Os pais perdem essa capacidade e com isso vão afetar diretamente a criança. O trauma, ele provoca a desconexão dos padrões de segurança. Isso vai afetar completamente qualquer criança, qualquer adulto, qualquer pessoa que possa viver isso. Né? O apego seguro não é algo para se entender. É um estado de amor transformador. E eu preciso estar me autorregulado para que eu possa permitir que meu filho se autorregule. Né? O apego seguro tem como pilares emocionais, sem a menor dúvida, neurocepção e corregulação. Tá? Por isso que pais traumatizados não conseguem, de alguma forma, fazer com que as crianças sejam reguladas. Tá? Vocês que trabalham com pediatria, com amamentação, cara, deve ser uma loucura. Né?
Porque vocês devem ver isso claramente o tempo todo. Não é uma questão de ensinar a amamentar. É uma questão de desativar o passado, para que a pessoa viva o presente. Né? O trauma, ele causa uma ruptura na capacidade de neurocepção. Isso afeta diretamente a capacidade da criança atingir a sensação de segurança com você. E sem sensação de segurança não há autorregulação, não há corregulação. Né? Não há apego seguro. Né? Quando eu tenho pais traumatizados, eles potencializam ansiedade, potencializam angústia, sintomas somáticos, tristeza. Eles não potencializam segurança. Na nossa relação com o mundo, a gente interage com as outras pessoas, com as crianças, com as pessoas que a gente ama, a partir da nossa neurocepção, dessa percepção do mundo. Tá? A gente achar que a gente está decidindo cognitivamente o que a gente faz é uma bobagem. Né? É claro que a gente atinge cognitivamente, tá? Mas existe algo além que a gente tem que dar importância. Né? Porque é a neurocepção que, de alguma forma, estimula e promove as situações de segurança e de perigo. Né? Eu só vou ter crianças acionadas com uma neurocepção funcional se eu tiver pais autorregulados. Uma neurocepção regulada traz a relação com o mundo de resiliência, de amor, de apego seguro, de segurança. E o contrário também é verdade. Uma neurocepção desregulada vai provocar buracos enormes na relação de amor com a criança. E mais importante, né, gente? Amor, apego seguro, não são palavras. Amor, apego seguro é gesto, é conexão. Tá? É amor em forma de conexão, é amor em forma de gesto. É neurocepção, é corregulação. Né? Segurança não é uma decisão cognitiva. Né? E sim uma resposta autonômica, visceral, tá? Mediada pela minha capacidade de percepção do outro, que se chama neurocepção. Segurança só ocorre quando o meu sistema nervoso percebe que os sinais de segurança superam os sinais de perigo. Né? Por isso a importância cada vez maior da gente trabalhar não só a questão de promover resiliência, ou de ensinar apego seguro, mas de cada vez mais proporcionar, né, que as pessoas tenham menos traumas, que elas vivam mais o presente, que elas possam, de alguma forma, ter com o outro esse amor incondicional, né, tão fundamental para aquilo que a gente chama de apego seguro. Né. Eu poderia ficar aqui falando para vocês mais 40 horas sobre isso, de tanto que isso me interessa, de tanto que isso é legal. Né. Mas eu acho que tem algumas perguntas aí, eu acho que vocês também precisam colocar alguma coisa que eu acho que é importante também, né? Da vivência de vocês aí com isso. Teve algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aproveitando essa oportunidade, é muito comum de ver no consultório pais questionando, né, alguns comportamentos, algumas situações dos filhos, só que isso que você falou é muito claro. Enquanto eles não conseguem se autorregular, encontrar nessa vivência, nesse apego, eles não conseguem executar. Então, simplesmente você falar, explicar, pontuar o que seria, não resolve. Eles não conseguem acessar. Essa é a palavra. Eu percebo uma dificuldade de acessar, não da pessoa mesmo acessar isso, sabe? Porque quando você questiona, né? Falou assim, vamos dar um passo para trás, como é que foi, né? A gente, vamos voltar lá na infância. A pessoa não acessa. Não acessa. E isso a gente vê em vários atendimentos, tanto, né, pediátrico quanto de amamentação, porque a gente também vende uma história, né? E aí eu falo, não, mas espera aí, vamos dar, como é que era? Porque eu falo que muito do trabalho de consultoria de alimentação é um trabalho da gente sentar e ouvir
e tá Claro, ali, eu acho que né? E nós, é um que trabalho de somos apego profissionais seguro. de saúde, E não aí eu existe relação paro, eu tô... de afeto e saúde sem apego seguro. Não tem, não tem. Né? Eu falo muito para os meus alunos, o mais Exato. importante numa primeira consulta com o seu cliente não é mostrar que você sabe muito, né? Não é mostrar que você é foda, né? Você tem que passar a segurança necessária que vai ser a matriz de toda a relação terapêutica a partir daí, da relação pediatra-criança, da relação, né, enfermeira-amamentação, né, da relação educadora parental e os pais que ela trabalha. Né? Porque, na verdade, se você consegue passar, né, essa sensação de segurança que vai dar certo, a coisa vai É embora. nos atendimentos com as famílias, isso é muito perceptível, que às vezes o trabalho que tem que ser feito no primeiro momento é só de apego seguro, Gastão. Tem momentos assim que a família é ali, fazer o trabalho do apego seguro para então daí você começar o trabalho terapêutico em si. Isso é algo assim que tem sido bastante recorrente mesmo. Trazer para esse lugar, né? Trazer para esse acolhimento, trazer para esse estado de segurança, de conforto. Aí sim a gente consegue depois dar esses passinhos para frente. A Nara, ela fez uma pergunta assim, ó. O tom de voz faz parte do apego seguro? Claro. Tá? No último curso de T-Vagal, né, que é uma técnica que a gente usa da estimulação do nervo vago, para fazer psicoterapia, para estimular algumas coisas, né? Uma das coisas que faz o freio vagal, né? Não existe terapia vagal sem freio vagal. O que é um freio vagal? É quando eu interrompo todo o processo de acionamento de vago dorsal e coloco a pessoa no presente. Né? O tom de voz, ele é fundamental, né, no que a gente chama de fazer o freio vagal. Tá? Um tom de voz, por exemplo. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Tá? Isso aqui vai ser muito importante, porque vai mudar a vida de vocês. Cara, vocês vão sair dessa live rapidinho. É verdade. Né? Agora, se eu vir para vocês num tom ritmado, amoroso, melódico, né? Quer dizer, o amor constrói vidas. O que a gente tem que, de alguma forma, é dar importância cada vez mais ao amor. Tá? Esse tom de voz melódico, pausado, ele faz o freio vagal. Ele promove essa desativação de nervo vago. Né? Até no balançar, né? Que o Porges fala muito, né? Não, Que o o pós balanço. faz engajamento social. O pós é terrível, né? Se você ficar assim com as pessoas. Né? Aliás, é uma coisa que a gente faz muito em terapia sem perceber que faz. É. Né? Uhum. Né? Porque ele Daqui a pouco as fala, pessoas né? estão assim também junto Que, comigo. Isso que uma das traz, isso técnicas. aproxima as pessoas de mim. Ele vai falar Exatamente. mesmo nisso. Que uma das técnicas mais simples para acalmar é o balanço, é trazer desse lugar, Ele né? faz engajamento social. Uhum. Engajamento social, de alguma forma, promove desativação vagal e promove o que a gente chama de apego seguro. Tá? Isso aqui que a gente faz é muito legal. Eu e a Paula ficamos o tempo todo assim na... A gente estava no ritmo aqui. A gente estava no ritmo. Essa é uma dúvida contigo. A questão, vi uma live sua, você comentando sobre ressignificar o Quando a trauma, a gente trabalha importância com para a trauma, cura, né? tá? Isso é Poderia uma falar coisa um pouquinho sobre importante, isso? porque a gente tem várias correntes hoje que trabalham só cognitivamente. Tá? Você tem várias correntes hoje que trabalham só corporalmente com trauma. Tá? O que a gente sabe hoje? Isso, cara, isso é da minha experiência pessoal, que tem quase 30 anos que eu mexo com trauma. Né? Comecei com hipnose, depois fui estudar MDR, estudar IFT, terapia energética. Aí comecei a fazer uma mesclagem disso tudo. O pessoal me ensina. Eu comecei a ensinar para as pessoas. Nunca planejei dar aula, nunca planejei ser professor, nunca planejei ser nada disso. Né? Eu sou um ótimo terapeuta, né? Que dou aula de vez em quando. E é muito interessante, porque a gente tem uma série de coisas. Quer dizer,
Quando eu comecei a trabalhar com trauma, a gente usava hipnose. Tá? Eu tinha uma resposta muito boa, mas a hipnose a gente sabe hoje que ela é muito cognitiva, ela é pouco sensorial. Ela atinge muito pouco a amígdala hipocampal. Por incrível que pareça, a hipnose às vezes é muito mais mito do que realidade em termos neurofuncionais. Né? A gente tinha a sensação de desensibilização, por quê? Porque a hipnose provoca o que a gente, de alguma forma, relaxamento. Então, isso vai desativar a resposta de ansiedade. Tá? Mas aquilo não faz aquilo que a gente chama de neuromodulação química. Eu não entro com uma informação positiva onde existe uma negativa, que é algo diferente que a gente trabalhava. Tá? O que acontecia? Mesmo que eu ressignificasse cognitivamente, eu desse um outro sentido àquilo que funcionava, tá? 7 anos depois, a pessoa voltava com o estresse pós-traumático. Né? E o que eu acho engraçado é porque é um setênio. Os setênios são muito importantes em psicoterapias familiares. São as mudanças que a pessoa faz, estruturais, em termos de crescimento. Né? E o contrário também, na verdade. Tá? No projeto Trauma Infantil, a gente, antes de ensinar qualquer coisa, a gente testa lá. Quais são as capacidades, quais são as coisas boas, quais são os defeitos das técnicas. Tá? E eu gosto sempre de apontar aqui, isso aqui é legal, isso aqui não funciona aqui. Né? Eu acho que um bom terapeuta hoje tem que ter uma caixa de ferramentas cheia. Né? Quem só tem um martelo vai bater muita coisa pela vida. Né? E não vai funcionar. Né? E o contrário também é verdade. Se eu trabalhava só subcorticalmente, tá? Eu tinha uma terapia 30% mais rápido. Mas 7 anos depois, 8 anos depois, a pessoa voltava também com estresse pós-traumático. Né? Eu fiquei anos pensando, quer dizer, onde que está o erro? Né? Se a pessoa voltou, o erro é da técnica ou da ferramenta que eu estou usando, não é meu. Né? Mas tanto de ferramenta que eu tenho hoje, eu tenho que acertar. Né? Eu comecei a perceber que eu tenho que trabalhar nos 2 níveis. Eu tenho que trabalhar aqui. Né? Eu tenho que ter uma técnica que funcione subcorticalmente. Porque voltou. Quando você fala. Travou. Só tô Ih, pessoal, travou agora. eu, acho que nós. Segura aí, espera aí um minutinho. Acho que a gente está Eu acho que reconectando eles aqui. estão. Foi demais, foi demais. Você falou muito assim, deu chute, ó. Ficaram assim, ó. Foi assim. Foi muito trauma, Gastão. Eles ficaram assim já. Congelou. Vago dorsal entrou aí, tomou conta. Olha lá, ficaram. Vamos ter que trabalhar isso. Uhum. Isso, uma água gelada, vamos voltando. Vou beber uma água aqui agora. Vai. Mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? O que as pessoas fizeram aí? Tô dando uma olhadinha aqui se alguém fez mais alguma pergunta. eu tô distante, eu não enxergo. Deixa aí. Você tá subindo também? Eu também tô. Tô subindo aqui. Eu vejo assim, sabe, Gastão? Falar de trauma hoje é poder se aprofundar um pouquinho na dor mesmo da pessoa, né? Sair do estado só do sintoma, do que se apresenta, mas poder olhar um pouquinho além daquilo que está, né? É tocar em algo realmente assim, que é profundo, mas que a gente só acessa a partir do sentir. Então eu tenho visto que quando a gente vai com todo esse carinho, com todo esse cuidado, como que a gente pode ressignificar tantas coisas, né? E trazer de fato uma qualidade. Não é que a gente traz, mas quando a pessoa ela entra, ela acessa isso, como que a qualidade de vida dela passa a ser outra, né? Eu tenho ficado assim encantada dessa forma de trabalhar,
né, com o trauma, com esse olhar, assim, gentil, amoroso, né? E conforme a gente vai com essa compaixão, acessando, fazendo esse acolhimento, né, criando esse espaço de segurança mesmo, como isso vai trazendo cura, cura mesmo. Cura. E como cura, né? Não tenho dúvida com relação a isso, né? São coisas realmente importantíssimas, né? E eu acho que a gente tem que começar também a trabalhar com essa ideia de que a terapia de trauma pode ser algo amoroso, né? Pode ser algo sem dor, né? Uhum. Que pode ser algo que de alguma forma traga para as pessoas, né? Essa coisa da segurança, do apego seguro, né? Então é importante. Tem uma pergunta aqui da Fábia, né? Que ela Isso. É isso que eu ia falar. Pode falar primeiro. existe o quê? Tem uma outra aqui, ó, que é: existe microtraumas ou tudo é considerado trauma? São duas perguntas importantes, tá? Microtraumas ou tudo é Qual é o considerado trauma? tamanho de um trauma? Tá? O trauma, ele é grande ou ele é pequeno de acordo com o nível de congelamento que eu tenho na cena. Se eu tenho um pequeno congelamento, tá? Estou escutando alguém falar de um abuso, isso, imagine e congelo. Aquilo vai formar um trauma primário, um trauma pequeno. Se eu tenho um grande congelamento, né? Inclusive eu não tenho memórias, às vezes, cognitivas quando eu tenho um grande congelamento, né? Eu tenho um trauma enorme, que é um trauma complexo, um trauma maior, né? E que de alguma forma, é mais difícil de trabalhar. Então, a quantidade ou a grandiosidade de um trauma se faz pelo nível de congelamento que ele promove. Tem uma pergunta da Fábio aqui que é muito interessante. Deixa eu achar aqui. É sobre o trabalho de sensibilização de trauma. O trabalho de sensibilização de trauma, tá? Eu pessoalmente acho que tem que ser algo amoroso, bem estruturado e funcional, tá? Primeiro, né, tem que ter várias ferramentas. Você não pode ter só um martelo, tá? Eu pessoalmente já estudei tudo que é possível estudar sobre estresse pós-traumático, e mesmo estudando, cada dia eu sei mais que não sei, né? Esse último curso TVH que eu dei, no final do curso, a primeira turma que eu tinha dado, né, eu falei, cara, que coisa bacana que eu fiz, nunca fiz uma coisa tão legal. E o retorno das pessoas foi isso também. O que você fez? Que coisa diferente que é essa? Né? Mas por quê? É a experiência. Naquilo que de alguma forma você vai buscando uma coisa dali, uma outra coisa daqui, vai fazendo uma mesclagem. Tá? Para desensibilizar um trauma, tá? Primeira coisa que a gente faz, existe uma idade limite. 3 anos de idade. Tá? Isso é fundamental que a gente pense. Até os 3 anos de idade, tá? Desde a sua vida fetal, desde os primórdios lá, né, quando você forma seu sistema límbico, quando seu coração começa a bater, quando cada célula sua tem uma memória sua, até os 3 anos de idade, todas as experiências traumáticas, elas são sensoriais, elas são corporais. O nosso sistema límbico, né, o nosso hipocampo, o nosso lobo temporal, que são os grandes formadores de memórias que duram para sempre, tá? Eles só estão prontos para fazer uma memória que se guarde a partir dos 3 anos de idade. Não é que uma criança de 2 anos não se lembra do aniversário dela. Se lembra, só não fica para sempre. Tá? Então, memórias anteriores a 3 anos de idade, eu tenho que ter uma abordagem mais corporal para desensibilizar. Tá? Eu tenho que ter um T vagal, eu tenho que ter um cardiomind, eu tenho que ter uma experiência somática, eu tenho que ter alguma coisa que vai, de alguma forma, trabalhar nessa base da sensação. Passou dos 3 anos, eu tenho que introduzir protocolos que tenham também cognição. Por quê? Porque eu tenho memória cognitiva. Aí eu começo a trabalhar nos 2 níveis, né? Naquilo que a gente chama de subcortical, nas amígdalas hipocampais, e tem que trabalhar também naquilo que a gente chama de memória cortical. Eu tenho que dar uma outra cor para aquela experiência. Eu tenho que transformar aquela dor em sabedoria de vida para aquela pessoa. E o trabalho perfeito sempre se faz nos 2 níveis. Tá?
Por exemplo, se eu tenho um trauma com muito congelamento, se eu tenho um abuso sexual, se eu tenho uma batida de carro, onde a pessoa ficou presa e tem muita dor, além do protocolo cognitivo, eu tenho que associar posterior à técnica cognitiva um protocolo mais sensorial, né? Para eu conseguir trabalhar os dois níveis, né? O que eu acho hoje é que um terapeuta hoje tem que conhecer várias ferramentas, né? E saber como utilizar elas de forma correta, né? O que eu vejo hoje são pessoas tentando encaixar o mesmo modelo em coisas que não se encaixam, né? E tendo experiências desagradáveis em consultório, tá? E a minha desensibilização, ela é feita com a menor dor possível, tá? Se eu tenho uma abreação, se eu tenho uma reação catártica no meu consultório hoje, é erro meu. Eu não percebi. Com o tanto de ferramenta que eu tenho hoje, que eu permiti que alguma coisa dessa aconteça, é erro meu, né? A gente sabe hoje que um trauma, ele é uma memória de longa duração por ativação de catarse, por ativação de medo, raiva ou ansiedade, que é noradrenalina, que é o grande formador de memórias que não se apagam com o tempo. Então, se eu permito que uma pessoa tenha uma abreação, que tenha uma catarse no meu consultório, eu não estou tratando o trauma, eu estou aumentando traumas, né? Então, é um trabalho muito delicado, né? Falar sobre sensibilização de trauma, a gente teria que ter uma outra live para falar praticamente só disso. Mas eu acho que eu consegui explicar mais ou menos o que é, Sim, sim. né? Mas alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar? Maravilhoso. A gente Essa vai não valeu, tentar não? fazer outra live. Hã? Essa pergunta, né? Sim. Foi tão bom. Já ganhei outro abraço, né, Ali? Eu falei Sem pra Ali, dúvida. falei, olha, Ali, me dá um Gastão, abraço assim, o toda seu vez. carinho, a sua acolhida foi algo assim que eu comentei com eles, eu falei, a sua humildade, assim, quando você aceitou estar aqui com a gente, eu falei, gente, que coisa mais gostosa, e foi tão fácil, foi tão gostoso, Eu foi tão sou facinho, simples. facinho, bobinho. Hã? Não sou Não, foi difícil, não. Mas veio desse lugar que preencheu o coração, As pessoas às né? a vezes gente chegam perto de tem, mim, vamos fazer. né? Se eu pudesse, tiver dentro da minha condição, eu faço. Né? Eu acho que conhecimento não é para ser guardado e ser vendido. Conhecimento é para Eu ser trocado. concordo. Percebe? Olha só, a A Fernanda gente não aqui. sabe a importância que a gente tem no mundo, cara. Né? Eu falo que pessoas como a gente, nós somos anjos. Né? Nós estamos possibilitando às pessoas, né, uma vida sem passado, cara. Nós estamos possibilitando humanidade, nós estamos fazendo um mundo maravilhoso para frente. Né? Cada criança que eu trabalho no meu consultório, isso me faz criar um mundo melhor. Né? Isso é muito legal, cara. A gente não tem consciência. Eu acho que o trabalho da gente vai ser o trabalho mais bem pago do mundo. Né? Tamanho bem que a gente faz com a humanidade. Né? Porque não tem jeito. Tem um conceito muito interessante É. que a gente chama de memória transgeracional. Já ouviram falar disso? Uhum, Tá? sim. Nós carregamos dentro de nós as memórias dos nossos antepassados. Tá? Então, as memórias traumáticas dos meus parentes ou do mundo está dentro de mim, cara. Né? E muitas vezes, quando eu trabalho com uma criança, eu estou libertando ela dessas memórias do passado. Aí você realmente está formando um mundo melhor, um mundo Uhum. diferente, um mundo de amor, um mundo de apego seguro. Né? Eu acho que o grande conceito está por aí. Né? E a gente poder, né, transformar o mundo a partir do amor. Por isso que a gente fala, né? A transformação que a gente quer no filho da gente começa pela gente. A gente sempre fala isso para as famílias, fala isso para os pacientes, né? Porque vem desse lugar mesmo. A transformação começa sempre em mim, né? De mim para o mundo. Sem dúvida. Né? Nós somos um todo. Né? O Somos. que, de alguma forma, balança em mim, balança em todo mundo. Né? A gente não tem como ficar, de alguma forma, sem viver o que o mundo vive. Né? Infelizmente, o mundo não anda muito bom, não. Né? É.
Da dessensibilização. Vamos ter Olha, que fazer. 2 Ó, comentários Gastão, pedindo a agora live. vamos ter que fazer. Vamos. E não é nem eu que estou pedindo, hein, Gastão? Que fica registrado aqui. Eu só vou ser o Quem canal quiser, de pede aqui contato, também. Gastão. Eu vou ficar passando mensagem. Oi, Gastão. Acho que o Gastão recebeu umas 300 mensagens minhas. Ai, meu Deus. Ela de novo. O que veio nesse áudio agora? O único porém que eu falo das suas mensagens, você devia escrever. Eu Mandar gravo. áudio, né? Eu fico Porque às passando vezes áudio. áudio a gente não consegue escutar, né? É verdade, no mas meu eu vou no Instagram tá lá. áudio. Se quiser resposta rápida, escreva, não mande áudio. Fica a dica, né, Gastão? Fica a dica. Eu já entendi. Agora pode deixar. Agora vai ser só ó, digitando. Pode deixar. Você vai ter respostas mais rápidas, eu te garanto. Ok, gente? Gente, Queria Gastão, agradecer. não tem nem Olha, palavras. Muito obrigado por essa aula, por esse momento, por essa oportunidade de estar compartilhando com a gente todo esse seu conhecimento e essa leveza, esse amor, enfim, foi muito bom, maravilhoso. eu espero poder conhecê-lo ao vivo, não só aqui na internet, mas poder dar Nós esse vamos abraço e encontrar, receber esse sim, sem abraço que dúvida. você me deu essas 2 vezes. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Ali. Amo você. Obrigado por O estar nosso presente. trio, né? Eu que agradeço, Fenomenal. gente. Eu que Muito obrigada agradeço por ter esse feito essa espaço de ponte. fala, Muito de obrigada por escuta, estar de com a gente. aprendizagem. Gastão, você está morando agora no nosso coração, entendeu? É assim. Agora é assim. Bom, um beijo para vocês, né? Foi muito bom estar com vocês. Né? Ai, que delícia esse sotaque, gente. Esse sotaque de mineiro é tudo de bom, né? Nossa! Mineirinho, né? Ah. Para quem estiver interessado, a live vai ficar salva. Eu vou adicionar os dois, então pode ser replicado no Instagram de ambos. Então, quem quiser acessar depois com calma, né? Ótimo. É uma aula. Escrever, É uma aula. enviar para quem acha que é O que foi importante, conversado vai hoje ficar foi muito disponível. importante. Sim, bastante. Salva pra gente e manda pra gente compartilhar. Sim. Vamos espalhar. Perfeito. Vamos mais na... Então tá bom. Perfeito. Boa quarta-feira. Obrigada a vocês, Boa gente. Obrigada mesmo. Obrigado, Ó, Ali. aqui no Obrigado, coração, Gastão. hein? Um Beijo. Tchau, beijo pra todos. Beijo. Né? Beijo. Tchau, tchau. beijo. Obrigada.